Fala pessoal, meu nome é Marcelo Boller e essa é uma aula gratuita da minha mentoria em Inteligência Observacional. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu vou te explicar rapidinho o que é Inteligência Observacional e o que é o meu programa de acompanhamento, que vai te ajudar a desenvolver a sua inteligência observacional. Inteligência observacional é nada mais nada menos que você usar os dados observados, os estímulos observados de forma inteligente. É mais ou menos, digamos assim, mais ou menos o que Sherlock Holmes faz. Claro que ele é um personagem fictício, no final das contas ele vai acertar o que o roteiro diz que ele vai acertar, só que em grande parte você consegue sim desenvolver, óbvio que consegue desenvolver a sua inteligência observacional. E uma das formas de você desenvolver é com o meu método. Então eu vou começar a apresentação aqui, para a gente não perder muito tempo e já chegar no tema da aula, né, que são tatuagens nazistas, e o que isso tem a ver com inteligência observacional. Você vai entender num instante. Eu vou colocar na tela cheia para mim aqui. Essa é a minha mentoria. Você vai adquirir a maestria, a expertise em observação. Então, a gente trabalha, resumindo assim, com 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar dos detalhes, ou seja, você vai aprender a partir de uma observação só, captar, apreender mais detalhes de uma coisa só, de uma observação só. Isso, então tem aulas gravadas, tem o meu acompanhamento, tem exercícios para você aumentar isso. O segundo pilar é o pilar da memória visual. De nada adianta você conseguir captar muitos detalhes, mas não lembrar deles depois. Então você vai ter meu acompanhamento por WhatsApp, tem aulas gravadas, exercícios para aprimorar isso. E o terceiro pilar é o conhecimento. Então não deve ser novidade, deve parecer óbvio, inclusive, para você, que se você tem conhecimento sobre dado assunto, você vai conseguir extrair mais informações, mais conclusões a partir desse assunto em questão, do que você estiver observando. E é aí que entra a aula de hoje. Então, o conhecimento, ele é infinito. Não existe curso, mentoria nenhuma que vá conseguir passar todo o conhecimento do mundo para você. O conhecimento. Só que eu selecionei algumas, na minha mentoria, na parte dos alunos já, tem anatomia geral, anatomia facial, tem semiologia médica, tem um vídeo aqui no canal sobre aula gratuita de semiologia médica, a parte das unhas, e inclusive esse daqui, que são tatuagens nazistas. Então, qual que é o intuito desse vídeo também, falando sobre inteligência observacional? Você, quando vê uma tatuagem nazista, você vai conseguir reconhecer e aí, enfim, tomar as medidas de precaução, digamos assim, cabíveis para você. Sei lá, às vezes aparece um cara para você contratar, assim, ou um namorado, um possível namorado, namorada, sei lá. E aí, claro, deixando bem claro que isso daqui é só uma aula gratuita, né? É importante deixar esse disclaimer. Eu, obviamente, não corroboro, não apoio, não endosso nenhuma ideologia nazista, ideologia, como chama? De ódio racial e nem nada do tipo. É meramente uma aula em que vocês vão aprender a reconhecer alguns desses símbolos e usados em tatuagem. E é isso. Tinha mais alguma coisa para falar? Não, é isso mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o método, quer saber mais sobre o método, o link do meu Instagram está aqui na descrição. E se você tiver interesse também para comprar, eu já está, e fazer parte da mentoria, o link também está na descrição. Então vamos lá, sem mais delongas, o tema da aula, tatuagens criminosas, em especial símbolos nazistas. Então vamos lá. As águias, elas. E aí, claro, vocês vão ver que ao longo de todos os símbolos, eles são apropriações, digamos assim, de culturas anteriores dos nazistas, culturas muito antigas, e não tinham significados tão sombrios quanto o que eles remetem, só que eles distorceram, eles deturparam a própria suástica. Eu não coloquei a suástica aqui porque é muito óbvio, porra, se alguém tem a suástica tatuada, é óbvio que ele vai ser um nazista. Eu busquei colocar símbolos não óbvios. E tem as águias. As águias, elas, tem várias bandeiras que tem a águia. Você deve lembrar de memória, assim, algumas pelo menos. Originárias da minha pesquisa que eu fiz para aula, eu lembro o mais antigo que eu cheguei foi no Império Romano. Então, enfim, a Alemanha imperial na época, né, antes do Hitler assumir o poder, tinha a Reichsadler. Então essa águia que ela olhava para a direita, ela não tinha a suástica na época, né? Então a Reichsadler olhava para a direita, a minha direita, né? Aqui, para você tá falando para a esquerda. E aí o símbolo do partido nazista
virou Apartheid. Então, existem várias, eu vou mostrar depois, outras tatuagens nazistas, hoje em dia neonazistas, né, que eles colocam Apartheid. E aí, enfim, esse é um que eu acho interessante. Eu lembrei outra coisa que eu ia falar. Para os membros, para os alunos já, assinantes, já está disponível também um flashcard com, enfim, com o símbolo e o nome e o significado, para, enfim, reforçar a memória visual, é um dos pilares. E aí tá, botas e cadarços não é um símbolo nazista original, mas é um símbolo neonazista. Então é tanto um símbolo, quanto eles realmente vestem botas e cadarços, e o cadarço, como está escrito aí, eles são paralelos, eles são horizontais, não são cruzados. E isso também se manifesta nas tatuagens. Então se você for ver, aí ó, essa bota que eles costumam tatuar na cabeça, bem no, como chama? Na careca deles, né? E na tatuagem aí tá paralelo os cadarços. Por quê? Não sei. Mas essa bota ela costuma ter uma ponta de aço, uma ponta de ferro, aço, né? E aí enfim, na violência que esses grupos perpetuam, acaba sendo ainda pior, assim, ainda mais, sabe? Causa mais dano. Atomwaffen também é outro símbolo que não é originalmente nazista, né? Atomwaffen é o nome de um grupo neonazista, significa armas atômicas, e até porque na época, na verdade, acabou 1945, né, com uma arma atômica, a Segunda Guerra. Então, não tem por que ser nazista, digamos assim, esse símbolo, mas ele é de um grupo neonazista hoje em dia, né, essa foto aí do lado, e remete como dizer, o sadismo, a violência que eles aplicam, enfim, em grupos étnicos, raciais que eles odeiam. E é dessa forma, assim. Aí, claro, uma coisa que é bem importante aqui é você ver o contexto. Então, às vezes, se a pessoa tatua só um símbolo atômico, assim, radioativo, não significa que a pessoa é neonazista. Esse, em especial, ele tem que vir com esse escudo e esse corte aqui. Eu acho, porra, todos são feios, né? Mas eu também acho feio essa, e tem que ter essa específica simbologia para remeter a Atomwaffen. E aí a bandeira também tem esses louros. Símbolos numéricos são vários símbolos numéricos. Esse eu acho que seria talvez um dos menos óbvios daqui. Tem alguns, 14, a primeira letra do alfabeto, né? A quarta letra é o D. D? Isso. Não. Peraí, confundi. O 14, é verdade, são as 14 palavras de uma frase do David Lane. Eu esqueci. Não, eu escrevi. We must secure the existence of our people and a future for white children. Então, enfim, tem 14 palavras essa frase desse neonazista americano e é perpetuada, enfim, por neonazistas. 88 significa Heil Hitler. Eu não coloquei aí também, mas 18 também é de primeira letra do alfabeto A, 8 de H, então fica Adolf Hitler, é outro símbolo numérico neonazista. Isso aqui, ó, da foto à direita, qual que é o nome? A cruz quebrada. Enfim, a gente vai ver depois, mas entre o 14 e o 88 é outro símbolo neonazista também, e ele pode estar acompanhado separado. 111 é só de uma gangue carcerária americana, não sei o que significa 111, mas pode ser remetido também a grupos neonazistas. 18 Adolf Hitler, que eu falei, e C18 também é outro grupo neonazista, Combate 18. Beleza? E aí, eu gosto de... Peraí. Eu gosto de dar essa devida contextualização, porque daí vai criando, vai reforçando na memória de vocês. Porque se eu só falasse 14 é um símbolo, 18 é um símbolo, isso aqui é outro símbolo, não ia ficar tão, sabe, ia ficar muito arbitrário na memória de vocês, como pode dizer, no maquinário associativo de vocês, e aí não, quando vocês precisassem, vocês não iam lembrar. Vai ter muita informação nessa aula, então por isso que eu acho que essa breve explicação, não precisa da história completa, essa breve explicação já é suficiente para vocês lembrarem. Então, continuando aqui, gancho de lobo. O gancho de lobo, assim, que nem eu falei antes, ele já era usado na Alemanha medieval, se eu não me engano, e era um símbolo de sorte. Então, poxa, eu vou colocar no meu escudo aqui esse gancho de lobo. O gancho de lobo, na verdade, é a armadilha para pegar os lobos. E aí eles colocavam isso nos escudos também, porque dizia que espantava lobo, ia dar sorte e tudo mais. Então, como eu falei, na Alemanha medieval, e aí foi
apropriado tanto pelos nazistas, como depois, hoje em dia, né, pelos grupos neonazistas também. E aí, no grupo neonazista, Nações Arianas, se eu não me engano, do Estados Unidos, eles substituíram essa barra transversal por uma espada. Então, e aí ele parece um Z, né? Esse gancho de lobo. Então ele serve, digamos assim, o símbolo é tanto de um jeito como de outro. Se você virar também, existem tatuagens assim, das duas formas. E com a espada, com esse Z, essa barra transversal. A Cruz de Ferro, ela já era antiga também, dos Templários, e aí eles colocaram junto com a suástica, simples assim, e com a suástica no centro. Só que aí, que nem eu falei para vocês do contexto, né? Não é porque só que tem o símbolo atômico que a pessoa vai ser nazista, da mesma forma. Não vejo, às vezes, só a Cruz de Ferro, talvez não remeta, não seja uma pessoa nazista. Porque, olha só, em motoqueiros americanos também, esses grupos que, enfim, se reúnem e tudo, eles também costumam usar a Cruz de Ferro. Então, qual que é a minha recomendação? Assim que você observa uma coisa, não tem porquê. Isso aqui não se restringe só a tatuagens nazistas, para qualquer coisa. Você não pode tirar uma conclusão a partir de uma observação só. A observação, ela serve como motivador para você buscar a próxima observação, entendeu? Uma observação serve para você direcionar onde você vai buscar a próxima. Então, se você vê uma cruz de ferro, vamos aplicar esse princípio geral para o particular. Se você vê uma cruz de ferro, você vai procurar outros indícios se a pessoa é ou não é nazista, mas você não vai concluir com base só na cruz de ferro. Então, olha só, esse cara, por exemplo, aí, imagina que você viu de longe a cruz de ferro. Então, poxa, dá para concluir? Talvez dê para concluir. Não sei, né? Por via das dúvidas. Só que aí, se você der o zoom, como tá mostrado aí, tem uma suástica no meio. Então, porra, não tem nem como o cara se defender, entendeu? Aí, não é a cruz de ferro, eu acabei que eu coloquei errado, mas se você viu 14, já é um sinal, porra, muito perigoso. Ainda colocou o 88 junto, então nazista. É isso que eu quis dizer. Você observa uma coisa e busca a próxima. Só que, cara, tem eu acho que eu não coloquei aqui. Tem um homem, não vou dizer o nome dele agora, que ele tatuou uma águia aberta assim, e o que que tem? E é o 14, acho que é a águia o 14. Então você poderia pensar, puxa, é Adolf, não, são as 14 palavras de David Lane e a parte é Adler. Só que no final das contas não era o Arrascaeta, se eu não me engano. Ele é um jogador do Flamengo, a camisa dele é 14 e não era uma águia que ele tatuou, é o urubu do Flamengo. Então é importante eu dar essas exceções assim, justamente para alertar da importância de você não concluir com base em poucas observações. Uma observação serve para você direcionar a sua busca pela próxima observação. Então vamos lá, continuando aqui a cruz celta, que nem eu falei, eles apropriaram muitas coisas. Então a própria cruz celta foi apropriada dos cristãos antes. O símbolo original, como pode dizer, a haste vertical inferior, ela é muito mais maior, muito mais comprida. Mas os nazis, eles encurtaram, ele ficou quadrado, ficou cada ramo, digamos assim, tem o mesmo comprimento, junto com esse círculo que se manteve. E hoje em dia é usado por neonazistas e era usado, agora mentira, não sei se era usado na época nazista, não, mas não interessa. Hoje em dia é usado por neonazistas. Inclusive, olha só, cara, essa velha é uma velha já, uma senhora usando, enfim. Ah, mas será que dá para concluir com base numa observação só? Não sei, talvez. De qualquer forma, você já estaria no mínimo com um sinal amarelo para ela. E aí que, olha só, outra coisa que eu ia falar é a combinação. Eles costumam combinar as coisas. Então, olha só, essa outra tatuagem aqui, não da senhora, tem a cruz celta e tem um 1488. A gente já viu os símbolos numéricos. Aí do lado tem a suástica, não é novidade, e a Totenkopf no meio da suástica. A gente vai ver a Totenkopf daqui a pouco. Duplas runas. As duplas runas são bem famosas também. Eu acho que é a segunda mais famosa, só atrás da suástica mesmo. E era o símbolo das SS. SS é a Schutzstaffel, que significa guarda de segurança, se não me engano. Que era a guarda pessoal ali do Hitler. Foi criada pelo Himmler. Era o número 2 do Terceiro Reich. E aí, eu escrevi. Enfim, eu aprendo as coisas, escrevo e esqueço que escrevi. A organização militar do Partido Nazi, do Terceiro Reich, e significa Esquadrão de Proteção, desculpa.
E aí, o S, runas, de novo, são símbolos, não foi originário nazista, tinha sua origem, enfim, anterior. E aí, o S, esse trovão, digamos assim, ele significa vitória. Então, significa tanto, digamos assim, Schutzstaffel, quanto vitória, vitória, que era o lema da Schutzstaffel. Então, vitória, vitória, SS, Schutzstaffel. É isso. E aí, olha só, tem, esse cara aqui, ele tem. À medida que vocês forem vendo, vão tentando exercitar a memória de vocês. Então, olha só, ele tem as duplas runas, tem a parte Adler aqui na barriga e outros, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, não vamos perder tanto tempo. Vocês são inteligentes, não vou me alongar demais. Que nem eu falei, símbolos rúnicos, eles originalmente não é nazista, mas eles se adaptaram. Aí, esse vermelho, branco e preto, que é bem nazista, digamos, colocando na suástica e tudo, ele veio da bandeira alemã, bandeira imperial alemã, e eles, enfim, misturaram as coisas. Aí, olha só, Runa Odal. Originalmente ela significa herança da terra, herança e terra. E aí, então, eles interpretaram, digamos assim, como herança racial, então, para manter a pureza racial. E aí, enfim, olha só, é uma das tatuagens aí possíveis. E não é nem um pouco óbvio, antes de eu fazer a pesquisa para essa aula, eu não sabia da existência da runa Odal, por exemplo. Outra runa também é a runa Heivas. Eu não falo alemão, então não está na melhor das pronúncias. E era usado para ajudantes pessoais de Hitler. Só que outras pessoas podem usar por outros motivos. É o que eu estou alertando aqui também. Tipo, essa foto aí da direita, cara, duvido que, não sei, que seja, entendeu? É tão pequena, tão delicadinha, sabe? Então, por isso que é importante você ver o contexto. Uma observação serve para você direcionar a sua busca para a próxima observação. Beleza? Então, o próximo é a ruga. Peraí. Tá. A runa Agal, então, enfim, representa a fé inabalável na filosofia nazista. Eu não achei nenhuma tatuagem assim, só que, inclusive, se você pesquisar runa Agal, vão aparecer outras runas, entendeu? Vão aparecer outras tatuagens que não tenham a ver. Eu acho que a maioria não é nazista, mas, enfim, de qualquer forma, se você observou, direciona a sua busca para outras tatuagens. Se é só um asterisco que a pessoa tatuou, provavelmente não é nazista. Mas, enfim, tudo pode acontecer. Às vezes é só o primeiro de muitos, a realidade é complexa. Enfim, ela era usada na condecoração pessoal de Heinrich Himmler, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele, e era dado aos oficiais superiores. Outro símbolo, cara, esse que eu acho legal falar, tem a runa da vida e a runa da morte. Aí, olha só, a tatuagem aí da direita tem a runa da vida, enfim, simboliza a superioridade racial. Então, olha só, o cara que tatuou ali, superioridade racial, tem as duplas runas da SS, Schutzstaffel e a suástica. Então, olha só, famílias racialmente superiores, e o contrário, ou seja, ela de cabeça para baixo assim, é a runa da morte. E aí eles substituíam as cruzes, né, que é o símbolo cristão, que está associado à morte, por exemplo, em caixões, eles tiraram as cruzes, porque é muito clássico de regimes totalitários, fascistas, nazistas, a substituição de termos, de símbolos. Então eles tiraram as cruzes e colocaram a runa da morte. Isso tanto em caixões quanto em documentos oficiais também. Outra coisa aqui, a caveira da SS, a Totenkopf, em alemão, né? E ficava como chama? No chapéuzinho deles, no chapéu, vou dizer. E aí, dessa forma também, percebe que o escudo, ele tem o mesmo padrão da Atomwaffen, que a gente falou no começo da aula. E olha só, de novo, presta atenção como esse crânio, ele é parecido, entendeu? É sempre esse mesmo crânio. Várias pessoas têm crânios tatuados, eu inclusive, aqui, ó, é um dos crânios, isso não tem nada a ver com Totenkopf, eu não sou nazista, porra, longe disso. E aí, olha só, presta atenção de como é o Totenkopf. Ele tem a mandíbula inferior aqui, o meu, por exemplo, não tem a mandíbula, e ele também tem esses ossos cruzados, ele tá sempre olhando pro lado dessa forma, assim, fica meio bobo esse olhar, sei lá. Cruz do Sol Quebrado, a gente falou quando tinha aquele tatuagem do 1488, também não achei uma tatuagem só dele, mas como vocês viram, acaba misturando, acaba tendo várias tatuagens com vários símbolos. E aí, ó, outra coisa que eu falei, eles não criaram símbolos novos. Eles só pegaram e deturparam de outras culturas. Esse daqui foi da Idade do Bronze, cara.
pré-histórico, digamos assim. Enfim, tinha o significado original dele de vida, espiritualidade e sol, né? Cruz do sol. E aí eles usaram o grupo da fé alemã, verdade. Eles queriam substituir o cristianismo como fala? Pensamento cristão na Europa ou Alemanha? O grupo da fé alemã, eu esqueço as coisas. Eles queriam tirar o cristianismo e colocar um conjunto de crenças baseado no paganismo alemão. E aí é isso, e também, enfim, foi usado pela divisão Panzer da SS. A SS, Schutzstaffel, é o serviço de proteção, tinha suas subdivisões dentro dele. E, enfim, não precisa saber de subdivisão nem nada, mas só para facilitar a recordação de vocês. As flechas cruzadas veio do Partido Nazista Húngaro e hoje em dia é usado por grupos neonazistas, com combinação, olha só, essa aí tem as flechas cruzadas junto com parece uma águia, e a águia, se estiver olhando para a esquerda, é a parte Adler, ou seja, do Partido Nazista. Não sei se uma espada, parece ser uma espada aí. Se for uma espada, é só espada, sozinho não diz nada. Só que a espada com o Z, lembra, é uma barra transversal, é o Wolfsangel, o gancho de lobo. E aí, olha só, uma coisa interessante é o Partido Nazista Húngaro. E o que muita gente não sabe é que o eixo, né, na época da Segunda Guerra Mundial, não era só o Japão, Alemanha e Itália. Tinham outros partidos que também eram aliados ao eixo. Então a Hungria é um desses, a Finlândia é outro desses também, e tem outros que eu esqueci. Aí, ó, tem as flechas cruzadas, granadas cruzadas em seguida. Representa a brigada de Dirlewanger. E eles eram sádicos, eles eram reconhecidos pela própria SS como sádicos e sanguinários. Imagina por você ser reconhecido pela SS, o tanto de bosta que você fez, cara. E enfim, como falei, é esse o símbolo, hoje é usado por neonazistas também. E olha só, a Totenkopf do lado. À medida que eu for apresentando aqui, vocês podem pausar e tentem lembrar, tentem exercitar a memória de vocês, lembrando dos que a gente já viu. Aqui, em seguida, tem o Sol Negro, e ele tem origem pagã celta, se eu não me engano. Óbvio que eles apropriaram de outras culturas, não é original deles. E aí ficou conhecido, o Sol Negro, traduzindo a Sonnenrad, e o Heinrich, peraí que é tanto nome estranho, de pronúncia estranho, que eu fico com sede. Mas o Heinrich Himmler, ele exibiu isso num castelo, eu esqueci o nome do castelo, e associado às SS porque o Heinrich Himmler que criou as SS. O Heinrich Himmler ele era o número 2 do Terceiro Reich. E é isso, só uma história aleatória desse Heinrich Himmler. Ele, antes de enviar os soldados da SS para a guerra, ele obrigou, olha que absurdo, cara, ele obrigava eles a transarem com mulheres alemãs para manter a pureza racial. Então, e se uma mulher negasse isso, o crime dela seria de traição à pátria. Aí, enfim, e o Sol Negro, ele é associado com símbolos no centro dele. Então, olha só, pausa aí, vê se você consegue lembrar esses outros 3 símbolos. Já pausou? Já tentou? Então, olha só, tem Kopf, né, a caveira aqui. Do lado tem o Wolfsangel, que é o gancho de lobo. E em cima, a Runa Odal, que a gente já viu também. Então, beleza. Nossa, é muito difícil esses nomes, cara. Sturmbeutelung. Enfim, eram os camisas marrons, eram outros bodyguards, outros guarda-costas do Hitler, SA. E aí eles, enfim, também é uma tatuagem usada por neonazistas. Tudo é usado por neonazista, né? Que a gente tá apresentando aqui. E aí, olha só. Do lado aqui tem a cruz celta, né? Aqui junto com o símbolo do SA. E aqui é trícele. Tipo, esse símbolo original também tem várias versões, né? Quase tudo é pagão celta, que é esses espirais, esses 3 espirais. Tem essa versão que é essa perna. Eu acho o símbolo mais estranho do mundo, cara. São 3 pernas assim. E esses dois, o dos espirais das pernas, não são originalmente nazistas. Só que o símbolo, o grupo neonazi sul-africano, não sei o nome, não interessa também, eles apropriaram, né, e colocaram 7. Esses parecem um 7, né, parece um negócio meio angular assim, em cada perna, e aí tornou-se o símbolo deles, inclusive com tatuagem. Então, olha só, como disse. Daí, fascis, é daí que veio o termo fascismo. O símbolo original é etrusco, depois foi usado pelo Império Romano também,
SPQR, e depois o Mussolini, o ditador da Itália, fascista da época, usou para, enfim, para bandeira, acho que bandeira. E aí simboliza o poder do governante, né? Então, poxa, um pedacinho de pau quebra fácil, mas vários pedacinhos de pau junto, que é a faces, né? Não vai quebrar. E também é usado como, enfim, como tatuagem, até porque é menos, como pode dizer, tem um estigma menor do que a suástica. A suástica todo mundo vai identificar que, porra, é nazista. Agora as faces não, vai passar despercebido por muita gente. E aí, isso aqui é sangue e honra, né? Blood and honor, e só que em alemão. E aí significa sangue e honra, é o lema da juventude hitlerista, nada a ver. Mas, e aí pode ser só sangue e honra, né? Como o daqui, pode ser em inglês. E aí, olha só, olha a combinação. Ele colocou no meio aqui um trícile, né? Aqui a gente viu aqui. E sangue e honra. Tem o punho do poder branco, que é eu confundi a legenda só, mas o Punho do Poder Negro foi em 1960, né? Enfim, resistência negra e tudo mais. E depois veio essa versão que é branca, que significa supremacia branca. E olha só, tem a seta para cima, que a gente já viu, que é a runa da vida. E aí, olha só, martelos cruzados, skinhead, é novo, não veio da Alemanha 1930, 40, não. E aí, olha só, pode vir ou não acompanhado da roda dentada também, nessa roda de engrenagem. E, olha só, a cruz celta aparecendo de novo. E olha só, o último aqui, o extra, tem uma... Eu achei essa imagem aí, E eu quero que vocês pausem e tentem identificar cada um desses. Cada um desses símbolos. Tem uma porrada de símbolo aqui, mas olha só, falam, agora você já pausou, eu espero, já tentou identificar. No começo, a águia está olhando para a esquerda, então a Partei Adler, símbolo do Partido Nazista. Embaixo tem a trícele, né, o 777 do grupo neonazista sul-africano. Aí embaixo tem a cruz celta, a gente já viu também, outro símbolo nazista. Sangue e honra, Blood and Honor. Outro 777, outro trícele. E no final aqui, qual que é o nome? Wolfsangel, o gancho de lobo. E olha só, talvez, cara, eu espero pelo menos ter ajudado, porque talvez antes dessa aula você não sabia de nenhum, ou talvez não sabia de um ou outro desses símbolos. Né? Poxa, trícele, cruz celta, Wolfsangel, Partei Adler. E eu espero que tenha te ajudado. E aí, então, terminou aqui? Deixa eu só terminar a apresentação. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, óbvio, agora o discurso padrão de encerramento de vídeo do YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve para receber mais vídeos como esse, mais aulas gratuitas que vão vir. Curte também, para enfim continuar aqui. E se você tem interesse na mentoria, o link está aqui na descrição, repetindo. A gente tem vários temas desse módulo 3 de conhecimento, então já tem semiologia médica, anatomia geral, anatomia facial. Agora a gente está colocando tatuagens criminosas, essa é uma das aulas gratuitas, né? Tem outra aula gratuita aqui no canal também sobre semiologia médica, a parte das unhas, então como você perceber sinais da saúde dos outros pelas unhas, isso é científico, não é nada, sei lá, estranho. E roupas, tecidos, calçados, tudo para aprimorar sua inteligência observacional, além da parte conceitual mesmo, que é o primeiro módulo, que fala de expertise acelerada, ou seja, os conceitos científicos para você acelerar, você otimizar, adquirir a sua expertise, no caso, inteligência observacional, e um módulo só de exercícios, só de exercícios. Além de tudo isso, você vai ter um acompanhamento com o meu WhatsApp para eu garantir que você vai adquirir a expertise em inteligência observacional. Segue o meu Instagram, tá aqui na descrição. Você vai ver o depoimento dos alunos, o resultado que eles conseguiram em pouquíssimo tempo, em 7 dias, uma semana, até menos. E é isso. Valeu!